Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra, palavra que é poderosa para salvar e nos levar além. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa breve conversa, particularmente é um texto que eu tenho um apreço especial e eu gostaria de compartilhar ele com vocês porque o Senhor me trouxe ele hoje. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 5, para aquilo que nós vamos meditar no dia de hoje. Diz assim: Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e pegaram suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Glória a Deus, irmãos. Esse é um texto de Jesus, ensinamento aos discípulos, e ele fala de uma espera. E eu creio, já quero começar a ministrar dizendo que essa ministração vai de encontro a corações que estão ansiosos, esperando. E fala do dia do Senhor. É um texto escatológico, sim. É um texto que fala da volta de Jesus no final dos tempos. Mas nós sabemos, é sabido que o Senhor vem em dias de cumprimento de promessa. Afinal, Jesus é a palavra em execução. Por isso, em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva clamam: vem. É como se eles estivessem alinhando. A noiva é a igreja que clama, e o Espírito fala do Espírito Santo clamando na mesma voz e alinhados no mesmo propósito. Ora Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o dia do Senhor, era considerado no Antigo Testamento justamente como um momento de julgamento divino. E esse texto fala de 10 noivas, a quais 5 estavam preparadas e 5 estavam mais ou menos preparadas. E eu quero explicar o porquê, fazendo as aplicações pertinentes, porque eu nem li os 4 primeiros versículos que fala justamente disso, que essas 10 eram 5 sensatas e as 5 insensatas, que 5 tinham olhos, mas 5 não tinham óleo para lamparina, mas que as 10 tinham lamparinas. Vamos lá, pensando nisso, fazer as aplicações pertinentes? Começa falando: Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. O sono e a dormência, irmãos, normalmente na Bíblia, ela traz a entender a questão do sono, da indolência, justamente daquilo que nós procuramos, uma inconsciência nos entorpecendo por meio do pecado. Mas aqui não se refere a isso. Aqui fala do cansaço da espera. Esperar cansa, irmão. Toda espera cansa. Esperar em Deus cansa. Se não fosse assim, não haveria versículos de fortalecimento para aqueles que esperam no Senhor. Toda espera cansa e o Senhor sabe disso. Todas dormiram, irmão. Todas que estavam esperando. Fala de noivas que esperavam pelo noivo. E ao contrário do casamento brasileiro, que é o noivo que fica no altar, a cultura israelita é diferente. Eram as noivas que esperavam pelo noivo, pelos noivos pretendentes no altar. Lá é de forma diferente, que retrata bem justamente esse dia do Senhor, o dia da execução da palavra. Tanto é que o salmista, em Salmo 119, que é o Salmo da palavra, no versículo 81 ele fala: A minha alma está triste e sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, continuo a confiar na sua palavra. E era o que eu creio que as 5 prudentes faziam. Elas confiavam na palavra. Elas confiavam na promessa. Elas confiavam em quem tinha dito que vinha. E ele veio, porque a palavra fala:
À meia-noite foram acordadas pelo grito. À meia-noite foram acordados pelo grito, irmão. Então não são todos que estão dormindo. Tem alguém no meio da madrugada aí orando. Tem alguém aí no meio da madrugada que acredita que o noivo vem. Tem um maluco, irmão. Aleluia. Que sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem alguém que está clamando. Tem alguém que está gritando justamente para as pessoas despertarem. Ele vem. Ele vem. Rabadesei. Erimandarabandassobiandaraia. Ele vem. Olha, à meia-noite foram acordadas pelo grito, irmão. E foi pelo grito, meu irmão. Não são todos que se cansaram da espera, meu irmão. Não são todos que se cansam. Sabe por quê? Porque em Isaías 40, versículo 31, fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e se cansam, andam e não se fatigam. Irmão, e como pode? Como pode verdadeiramente uma pessoa está clamando à meia-noite, uma pessoa está clamando na madrugada? É porque ela sabe que quem prometeu é fiel. E olha o que ele fala: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. O noivo fala justamente de Jesus Cristo, meu irmão. O noivo fala da palavra encarnada. O noivo fala da promessa justamente de levar a sua igreja gloriosa para viver a maior promessa de todas, que é viver no céu, aonde não há dor, aonde não há mais angústia, nem ranger de dente, aonde tudo se faz novo. Então, o que foi declarado, irmão, se cumprirá. Eu quero repetir mais uma vez, porque eu creio que alguns corações que estão cansados precisam ouvir: o que foi declarado se cumprirá. Creia, Rabassobiandaraia, creia, creia, pequeno rebanho, não tenha medo. A espera não é em vão. Não é, irmão, não é. Olha, Hebreus 10, 23 diz que nós devemos apegar firmemente a confiança que temos professado, porque fiel é quem prometeu. Ele é fiel, irmão, e ele vem. Olha, o noivo está chegando. E esse é o clamor da igreja nos últimos tempos, irmão. O noivo está chegando, ou seja, já está em estado de caminhar em direção ao alvo. O que ele lhe prometeu, irmão? O que ele lhe prometeu, minha irmã? E a palavra continua falando: todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Primeiro, quero fazer uma colocação: virgens aqui fala de santidade, de uma preparação de santidade para o Senhor, de receber. Então todas elas, irmão, tinham essa característica. A palavra todas as virgens, a palavra relata 10. E o 10 na Bíblia é um número de completude, é um número justamente de compromisso também, que denota compromisso. Agora, percebemos o que, irmão? A palavra fala que elas se levantaram e prepararam as lamparinas. Então, todas elas prepararam a lamparina, prepararam um momento, só que nós percebemos, irmão, sabe, que todas, nesse momento aqui nós percebemos que todos, quando recebem uma palavra do Senhor, todas as pessoas que, quando ouvem falar o Senhor e sabem que o Senhor tocou o coração, que há um despertar pela palavra de Deus que é diferente de qualquer outro, irmão. É diferente de qualquer outro, minha irmã. Eu não tenho nada contra, sabe, as pessoas se tratarem no psicólogo, eu gosto, mas nem os compêndios dos psicólogos mais famosos e nem os mais altos, renomados livros de autoajuda, e nem mais os melhores conselheiros coaching podem tratar de questões como os anseios do nosso coração, como o Senhor trata através das suas promessas, irmão. Quando nós recebemos uma promessa, nós sabemos que Ele é. E o que nós percebemos? Que todas se levantaram, irmão, e prepararam as suas lamparinas. Por quê? Porque todos querem a bênção. Eu quero a minha bênção. Você quer a sua bênção, irmão? Então, isso é um chamado. E o Senhor, Ele de fato é abençoador. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Ele anseia loucamente por nos abençoar, irmão. Só que Ele não entrega uma bênção para nós
de forma que ela venha nos tirar dele, da presença dele. Por isso exige um preparo, por isso exige a paciência. Eu vejo que a paciência ela gera em nós, a espera ela gera em nós paciência, perseverança e principalmente, irmão, ela nos ensina a lutar e desperta em nós dons que nós precisamos. Então a espera ela é necessária no processo da promessa. Toda pessoa que tem uma promessa de Deus vai passar por espera, para deixar a precipitação de lado, para deixar de agir, para agir na dependência de Deus. Agora, todos querem a bênção, mas nem todos vão receber. Por quê? João 2:23 diz: por causa dos milagres, olha como o João começa falando. Esse texto, o subtítulo dele é que Jesus conhece a índole humana. Por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa, muitos creram no seu nome. Glória a Deus por isso. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. E agora a glória diminui, né? Mas glória a Deus, irmão. Ninguém precisava dar testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia a natureza humana. Porque, irmão, muitos agem na emoção. Muitos creem que o Senhor faz a promessa, muitos estavam ali pela cura, pela libertação. Mas depois que o Senhor Jesus funcionou como um band-aid e aliviou a dor, e entregou aquilo, o que eles faziam? Eles deixavam. Nós vemos muitos emocionados, irmão, na igreja, que quando ouve uma palavra que parte o coração, eu aceito Jesus, irmão, e aceitar Jesus não é muito mais do que receber uma bênção, receber uma cura. Jesus, irmão, é um estilo de vida, é uma ideologia. Na verdade, nem ideologia, eu não gosto dessa palavra, porque tem sido pregada tantas ideologias que tem, sabe, separado as pessoas. Principalmente aqui no Brasil, nós vemos um país totalmente ideológico. E, nós vemos até cantores que o meu herói não morreu de overdose, agora o meu herói, ele morreu e ressuscitou. E o meu herói, ele não tem Facebook nem Instagram. Em Cristo, as minhas forças se renovam a cada manhã. E entender isso, entender que nele nós podemos confiar, nós se tornamos um com ele. Por isso Jesus não confiava, porque eles agiam pela emoção. E pelo que parece, essas mulheres também, porque elas queriam a bênção. Mas, continuando no texto, elas falam então as 5 insensatas, e agora começa a fazer a diferenciação. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. E mais tarde, meu irmão, aparecerá. Quando chegar o momento, aparecerá quem realmente está preparado. Agora, o que nós aprendemos aqui, irmão? Que muitas vezes, a falta de preparação vai nos colocar em uma situação de trevas. Eu quero repetir, muitas vezes a falta de preparo, a falta de busca, a santidade do Senhor, de se parecer com o Mestre, vai nos colocar em situações de trevas. Em situações de trevas, a lamparina dela estava apagando, estava ficando escuro, não ia conseguir enxergar um noivo chegando. O óleo está pouco, o azeite está acabando. Tem a lamparina, mas não tem o azeite. Tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Tem a vontade de vencer, mas não quer seguir a direção de Deus. Tá com muita fome, com muita sede, e trabalha no peca perdão com Deus. E aí o azeite, irmão, não tem a reserva daquilo que precisa, porque o noivo ainda está chegando, ele não chegou. Ele está chegando, e essa é a grande diferença da sensata com a insensata. Olha, irmãos, não dá para reclamar do escuro se nós não fizermos nada para acender a luz. Eu quero repetir, não dá para reclamar do escuro se nós não fizermos nada para acender a luz. Eu gosto de um texto, quero ler com vocês, me lembrei dele. Eclesiastes 10:10, ele é fenomenal esse texto. Olha o que diz: um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. É um machado sem corte, irmão, você vai ter que fazer muita força. Benjamin Franklin, o presidente dos Estados Unidos, ele dizia que se
lhe derem um machado e 8 horas para cortar uma árvore, ele passaria 7 horas amolando o machado. Sabedoria, sabedoria, porque num corte só, quase não faria força. Então não dá para reclamar do escuro, meu irmão, senão não fizemos nada para acender a luz. A palavra diz, quando estavam, fala assim, as outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todos. Então, irmão, muitas vezes falar não vai ser necessário, porque a salvação é individual. Paulo fala em Romanos 14, versículo 12, 14 ou 14, 12, que a salvação é individual, cada um terá que prestar as contas diante de Deus. Então muitas vezes nós temos que deixar a pessoa pagar o preço dela, porque o que elas falam? Vão e compram o óleo vocês. Quando estavam comprando fora o óleo, o noivo chegou. Tá vendo? Na hora que decidiram, meu irmão, na hora que resolveram usar o seu livre-arbítrio, eu não sei o que elas estavam fazendo antes, que não tinham óleo reserva. Mas existe muitas pessoas assim, irmão, algumas pessoas, e nós precisamos entender isso, vão decidir tarde demais. Algumas pessoas vão decidir tarde demais. Por causa de um evangelho que tem sido pregado, irmão, de que não há necessário ter renúncia, não é necessário, tomar a sua cruz, não é necessário, pagar o seu preço, O Jesus prometeu, vai acontecer tudo, eu não preciso fazer nada. Ele falou para me descansar e confiar, né? Eu não preciso me limpar e me purificar. Eu sou abençoado, ele já me deu a promessa. Eu sei em quem eu tenho crido, não é verdade? Mas vamos ler um texto de Apocalipse 3, versículo 18, que diz, você diz, eu sou rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma. Essa é a igreja de Laodiceia. E ele fala, e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, nu, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero fazer a grande revelação que eu tive desse versículo, irmão. A palavra-chave é justamente essa, e não percebe. As pessoas que estão assim, elas não percebem, elas não conseguem ter a dimensão do problema que elas estão enfrentando, elas não conseguem, enxergar a realidade, não enxerga nem que você tira a venda, não percebem que ela espiritualmente não é nem as características, porque ela está se achando a boazuda, tá se achando bonzão, mas ela na verdade não percebe que ela é espiritualmente desgraçada, um miserável, pobre, cego e nu. E qual que é o conselho de Jesus? O Jesus fala, o meu conselho para você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, e só então você será verdadeiramente rico, e que adquira minhas vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a vergonha e nudez, e que compre de mim colírio para curar os seus olhos e devolver a sua vista. Irmão, no versículo 18 nós não vemos Jesus eximindo a igreja de pagar um preço, está falando de comprar, está falando de pagar um preço. Então às vezes nós deixaremos para tarde demais. Por quê? Porque nós não estamos percebendo a nossa realidade espiritual que nos envolve. E nós temos vivido, irmão, um tempo em que Jesus está preparando para visitar a igreja do Brasil. Tenho plena convicção, não vai demorar. Não vai demorar, o noivo vem. Tem um louco clamando, o noivo vem. Olha, a palavra tem um problema, irmão, porque a palavra fala, então as 5 que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Então vai decidir tarde demais, irmão. Por quê? Existe um preparo, existe a promessa, mas também existe um tempo. Existe um tempo. E Deus está avisando, já tem tempo, irmão. Deus está falando por meio dos seus profetas. Deus está dizendo para a igreja se preparar. Deus está falando para você, santifique-se, purifique-se, limpa o teu coração, porque o noivo vem aí. Olha, e não vai ser falta de avisar, porque é ruim quando isso acontece, irmão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala, o dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e os corpos celestiais serão consumidos pelo fogo, e a terra, e tudo quanto neles serão queimados. Mas eu gosto do versículo 9, porque
Pedro orienta a igreja. Eu li o versículo 10 propositalmente, mas eu quero ler o versículo 9, porque o versículo 9 fala: ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida. Ele não está, meu irmão, demorando com a sua promessa. Minha irmã, ele não está se apressando. Sabe por quê? Porque a promessa já está preparada. E o que não está preparado? É você. É as noivas. É as virgens. É os que pensam que são santos. Olha, a palavra fala: embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. É bondade, é misericórdia e graça. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. É forte essa palavra, não é? Mas é verdadeira e fiel. E ela se cumpre todos os dias. Então existe promessa, existe preparo, mas também existe um tempo. No versículo 11 ele fala: mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Irmão, quando o tempo chegar, não adianta mais clamar. Quando o tempo chegar, não adianta mais acreditar. Quando o tempo de cumprimento já estiver sendo exercido da promessa, irmão, talvez, como os fariseus, você tenha perdido a sua bênção. Por quê? Porque não se preparou. Porque não se preparou, irmão. Se prepare enquanto é tempo. Sabe, creia nessa palavra que é fiel e verdadeira. Eu tenho certeza, irmão, que você já viu ela se cumprir em nenhuma parte da sua vida. Eu tenho certeza, minha irmã, que você já viu essa palavra se cumprir em algum momento. Seja coisas boas e coisas ruins. Atos 22:16. E agora, por que demorar? Levante-se e seja batizado, e fique limpo dos seus pecados, invocando o seu nome. Clame a Deus agora. Agora é o tempo de clamar. Agora, enquanto noivo, agora enquanto tem um maluco aqui falando para vocês: o noivo vem. Rabadarai, Recamandaraia. E ele fará a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem é fiel e de quem não é fiel. E ele fará. Senhor, Senhor, elas estão batendo na porta. Abra-nos a porta. Mas quantas vezes o Apocalipse 3:20, que foi ao contrário, o amor esteve batendo na porta querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Estava falando para uma igreja, irmão. Jesus estava de fora, do lado da igreja, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E o que aconteceu, irmão? Aí o noivo respondeu, mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. Sabe por quê? Quem planta indiferença, colherá indiferença. E essa palavra aqui é dolorida. Essa palavra aqui é para arder nos corações. Essa palavra aqui é para despertar. Essa palavra é uma palavra de despertamento, que o tempo é agora. Sabe? Justamente esse é o momento, irmão. Eu sei que ainda há muito chão para se queimar nessa estrada, mas o tempo de preparo é agora. Quer viver promessa, irmão? E tá com o telefone de Dalila, Jezabel, sabe? Tá esperando a noiva e tá com um telefone, tá com o Facebook, todo dia conversa com uma diferente. Que espera é essa? E você, minha irmã? Gideão e os 300 não para de te chamar de linda. Oi, linda. Mas o ego infla, né? E que se apaguem, meu irmão, os holofotes que apontam para o nosso ego e que eles possam, na verdade, resplandecer o ego de Cristo em nós, porque o oi linda, sabe, queima nosso coração, né? Mas é momentâneo e depois vai e fica aquele vazio. E quem plantar indiferença, colherá indiferença. Malaquias capítulo 1, versículo 13. A palavra diz: vocês dizem, é tão difícil de servir o Senhor e fazer o que Ele pede, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não dão a mínima importância às leis que eu dei para vocês obedecerem, animais roubados, aleijados e doentes como ofertas a Deus. Será que eu posso aceitar a sua pessoa trazendo vocês a sua oferta? O Senhor não está preocupado com a oferta, o Senhor está perguntando da pessoa. Por quê? Porque trataram com indiferença, irmão. Trataram com indiferença. E olha, eu quero falar algo sobre a indiferença. A indiferença ela é um problema muito sério, meu irmão, de todas as condições que pode se instalar no mais profundo do coração humano, nenhum é tão resistente à mudança quanto a indiferença. Nós perdemos o interesse pelas coisas certas.
Sabe, a indiferença muitas vezes é o resultado de um prolongado período de frustração, como uma espera em que nada acontece, em que nós esperamos, nós pensamos, não vai acontecer nada mesmo, vou fazer de qualquer jeito, a minha vida não muda. O aprendizado a ser tirado dessa lição, irmão, é que nós não somos nós a mover as coisas no reino. E por isso o Salmo 127, versículo 1 diz, fala, em vão, e é isso que nós temos que se aprender. É isso que nós temos que aprender no dia de hoje. Em vão trabalham os construtores, em vão edificam os construtores da casa, se o Senhor não edificar. Porque quem move as coisas é o Senhor. E ele está falando para nós agora, prepare-se, porque a hora é agora. E ele fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora nem o dia da hora. Então a hora é agora. A hora é agora de agir, irmão. A hora, esse é o momento do Senhor. Esse é o dia do Senhor para nós. O dia da bênção, irmão, é só uma consequência. Eu quero terminar com vocês citando 1 Coríntios, capítulo 15, para os mais ousados e corajosos que vão levantar agora, depois de ouvir essa palavra e se preparar, pedindo perdão para o Senhor, sabe, santificando, curando e esperando, consertando com quem tem que consertar, porque é essa palavra. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, Rabadaraia, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. O Cordeiro tem a recompensa para aqueles que se prepararam do seu sacrifício e que entenderam que o Jesus merece o melhor. O que nós fazemos para Ele, com certeza tem valor eterno. Prepare-se, o noivo vem aí. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.